Fala pessoal, a graça e a paz. Bom, no vídeo anterior estive falando sobre a consciência de eternidade que nós, como filhos de Deus, precisamos ter. E nesse vídeo de hoje, dando continuidade a essa série maravilhosa a respeito da eternidade, eu quero falar da relação bíblica entre a eternidade e o serviço. Bom, há uma profunda relação entre o serviço, o nosso serviço ao Senhor e também a eternidade. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus e, obviamente, também inspirá-lo e incentivá-lo a continuar servindo ao Senhor. Se não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas para que possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Bom, o Senhor Jesus disse em Apocalipse 22, no verso 12, que ele vem sem demora e com ele está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então você pode observar que ele faz uma conexão com a vinda dele e também galardão, recompensa pelas obras. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que tudo o que fizermos, nós devemos fazer, Colossenses 3, de 23 até o verso 25, ele diz que tudo o que fizermos devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes que receberemos do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor a quem nós estamos servindo. No glorioso capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo termina o capítulo 15 dizendo: portanto, meus amados irmãos, e já eu vou mexer com esse portanto, ele é muito importante. Paulo diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então considere dois pontos importantes: a obra do Senhor, ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. É fato e preciso declarar e conscientizar os irmãos que o serviço é para todo o crente. É um equívoco pensar que o serviço é somente para aqueles que foram por Deus chamados nos 5 dons ministeriais. Não, se engana quem pensa dessa forma. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele concedeu dons. Com qual objetivo? O texto diz claramente: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Perceba que na forma divina, no projeto divino, ele estabeleceu 5 dons para que os santos sejam aperfeiçoados, para que os santos desempenhem o seu serviço. Pedro, na sua epístola, em 1 Pedro 4, 10 e 11, Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da graça, da multiforme graça de Deus. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo fala dos dons segundo a graça de Deus. E verso 3, Romanos 12, verso 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, pense segundo a moderação de fé que Deus repartiu com cada um, a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então ele menciona: se profecia, seja a proporção de fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; o que ensina, esmere-se em fazê-lo; o que exorta, faça com dedicação; o que contribui com liberalidade. Na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele também deixa clara a mesma verdade de que Deus dispôs os membros, depois de usar a mesma analogia de que somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros do corpo. Ele vai usar a mesma analogia. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Então, há um lugar no corpo de Cristo que te pertence, há um lugar no corpo de Cristo que é seu, e Deus espera que você corresponda com ele no lugar que ele te estabeleceu. O próprio crescimento passa pelo auxílio de toda a justa cooperação de cada parte. Isso está em Efésios capítulo 4, nos versículos 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, é um equívoco acreditar ou pensar que o serviço é só para alguns. Não, o serviço é para cada membro do corpo que Deus estabeleceu, dispôs, para que possamos corresponder com o Senhor. Meus cunhados, eu tenho 2 cunhados gêmeos, um deles, os 2 apaixonados por moto, um deles
era aniversário da igreja dos meus sogros no interior do Espírito Santo, onde eles vivem, e ele foi lavar a moto, a corrente da moto, apressado para o culto, foi lavar a corrente da moto com a moto ligada. A bucha agarrou, ele foi tentar tirar a bucha e acabou perdendo aqui essa primeira falange. Levaram para o hospital, o médico precisaram viajar para uma cidade vizinha. O médico especialista nesse tipo de procedimento de plantão disse que não tinha como fazer qualquer tipo de cirurgia de reconstrução. Ele perdeu essa primeira falange. Por perder essa primeira falange, com a 20% da mobilidade, funcionamento da sua mão ficou comprometido. E pensa, uma falange, 20% comprometido. E muitas vezes nós pensamos que não temos importância ou valor algum. Traz isso para o que nós estamos falando. Somos o corpo, individualmente membros do corpo. É uma falange, mas que 20% de uma área muito específica, do funcionamento muito específico, vai estar comprometido porque não está ali o membro funcionando perfeitamente como foi estabelecido por Deus para funcionar. Então, é um equívoco pensar que o serviço é só para alguns, o serviço é para todo o crente. Número 2, nós precisamos entender que somos do Senhor, servos, e como servos, o que nos diferencia é a tarefa que o Senhor concedeu a cada um. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4, quando corrigindo os coríntios a respeito do comportamento deles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz quem é Paulo e quem é Apolo, servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então ele deixa claro que o Senhor concedeu, eu plantei, Apolo regou. O crescimento veio de Deus, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então não tem membro do corpo mais importante do que o outro, pelo contrário, Paulo diz que aqueles membros que parecem ser mais fracos são necessários. O que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra para que não haja divisão no corpo. Em Atos capítulo 6, você tem as viúvas sendo esquecidas, multiplicando-se o número dos discípulos, as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, seriam levantados homens aos quais seriam encarregados daquela responsabilidade. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. E a Bíblia diz que os apóstolos se consagrariam, se dedicariam ao ministério da palavra e do ensino. E você tem a mesma palavra usada para ministério, se referindo à palavra e à oração, é a mesma palavra usada para aqueles que seriam responsáveis por servir à mesa. É a mesma palavra grega, diaconia, dando provas, mais uma vez, de que não há ninguém mais importante do que ninguém no corpo de Cristo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Como mencionei, somos servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E eu quero terminar destacando o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 58. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Às vezes, as pessoas demonstrarão gratidão pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, pelo que fizemos a elas. Servimos ao Senhor servindo as pessoas, mas o fato e a grande verdade é que nem sempre as pessoas são gratas. Você vai ver na palavra de Deus momentos em que homens e mulheres demonstraram gratidão aos homens de Deus pelo serviço que eles prestaram àquelas pessoas servindo ao Senhor. Em Atos 16, depois de açoites de prisão, terremoto, abriram-se as cadeias. Depois da oração, na meia-noite de Paulo e Silas, a Bíblia diz que o carcereiro ia se matar. Paulo dá um berro, não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. Ele se prostra, o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Atos 16, 31. 32 diz que Paulo pregou a palavra naquela mesma noite, cuidando dos vergões dos açoites. A Bíblia diz que eles demonstraram gratidão a Paulo e Silas, cuidando das feridas. Em Atos 27, depois do naufrágio, estão na ilha de Malta, um inverno rigoroso, uma víbora vem e prende as mãos de Paulo, os bárbaros acreditando, que ele, salvo do mar a justiça, não deixaria viver, esperavam que fosse definhar, morrer, não aconteceu nada com Paulo, disseram, esse homem é um Deus. A Bíblia diz que achava-se enfermo o pai do principal da ilha, Paulo ora por ele, ele é curado, vem os demais enfermos e são curados, e então, tendo de prosseguir viagem, colocaram a bordo tudo que era necessário, dispensaram os irmãos com muitas honrarias, mas nem sempre é assim.
Em primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, a Bíblia conta uma história dos filisteus saqueando Keila, uma cidade chamada Keila. Então Davi consulta ao Senhor e diz: Senhor, irei eu e ferirei a estes filisteus? E a Bíblia diz que o Senhor responde a Davi: vai e ferirá os filisteus. Porém, Davi leva os seus homens, um líder que vê um povo em necessidade, entende também que não faz nada sozinho, leva até os seus homens. E os homens de Davi disseram: Davi, nós temos medo aqui em Judá, quanto mais em Daquila contra os filisteus. Naquele contexto, Davi está fugindo de Saul e de seu exército. Davi com 600 homens fugindo de Saul e de seu exército. Os homens de Davi, em outras palavras, disseram: Davi, você não acha que nós já não temos problemas demais para nos envolvermos em mais uma guerra? Então Davi volta a consultar ao Senhor e o Senhor garante que eles teriam vitória sobre os filisteus. Então a Bíblia diz que se faz grande morticínio e Davi salva os moradores de Keila, mas Saul descobre que Davi está em Keila e então vai atrás de Davi. E Davi ora ao Senhor: teu servo ouviu que de fato Saul vem atrás de mim, os moradores de Keila vão me entregar nas mãos deles. E a Bíblia deixa claro que os moradores de Keila entregariam Davi. Tem muita gente que vai nos dar exatamente o que o povo de Keila deu a Davi, uma tremenda ingratidão. E a Bíblia diz que Davi e seus homens, uns 600, perambularam sem rumo. E tem muita gente perambulando sem rumo porque não soube lidar com a ingratidão das pessoas. E nós precisamos entender que é no Senhor que o nosso trabalho não é vão. O capítulo 15, no verso 58, termina com: portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E por que esse portanto é importante? Porque ele é a conclusão de uma ideia, uma conjunção utilizada para trazer a conclusão de uma ideia. E o capítulo 15, a mensagem é a ressurreição. Cristo ressuscitou, todos nós em Cristo seremos vivificados. Em Adão morremos, em Cristo seremos vivificados. Paulo, a partir do verso 35, usando uma série de analogias, fala da natureza desse corpo da ressurreição: corpo incorruptível, de glória, corpo imortal, a morte vencida. Ele então termina: portanto, já que uma vez que Jesus ressuscitou, a ressurreição dele é a garantia da ressurreição do seu povo, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. A morte não é o fim de tudo. O que estamos fazendo no Senhor vai receber o devido galardão, recompensa. Eu comecei mencionando Apocalipse 22, verso 12. Ele vem sem demora e com ele está o galardão. Saber, conhecer a respeito da vinda do Senhor não nos deixará vivermos vidas improdutivas, infrutíferas. Não, pelo contrário. Porque sabemos que ele vem, vamos viver vidas produtivas, frutíferas para a glória de Deus. Todo o meu e o seu trabalho no Senhor não é vão. Sejam abençoados por essa palavra. Se foi enriquecido, compartilha com alguém. Vamos espalhar a palavra em nome de Jesus. No próximo vídeo vou falar da relação entre eternidade e santidade. Na próxima semana tem mais um vídeo novo. Um grande abraço, pessoal.